Olá amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, serviço da população. Começando mais um programa Ponto de Vista. Sempre com os vereadores da Câmara Municipal com convidados especiais, tratando de assuntos de seu interesse. Hoje estamos recebendo o vereador Capitão Neves, com nosso grande amigo Valentim Bijeski, ele que é diretor de trânsito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Tupã. Aí nosso querido amigo Oriel Castigliani, agente de trânsito, hoje falando sobre trânsito. É uma questão que tem despertado aí debates na cidade de Tupã, e é importante a presença do Valentim, também do Oriel, para fazer um panorama, falar um pouquinho da questão do trânsito em nossa cidade, as mudanças, as adequações, e é importante esse espaço na TV Câmara para tirar muitas dúvidas, né, vereador? É importante esses esclarecimentos junto à população. Seja bem-vindo ao programa Pontos de Vista. Muito obrigado, Glaucio. Valentim, obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco, Castigliani. Como eu disse para vocês, a TV Câmara, um instrumento de informação ao povo de Tupã, é uma forma de nós levarmos a informação. Gostaria de dizer bem claro que aqui não é o vereador Capitão Neves, é a Câmara Municipal participando e levando ao cidadão de Tupã as informações que ele acha por bem saber, porque às vezes o cara fala assim, mas por quê? Ora, está trabalhando. Então nós usamos o instrumento do povo, que é a TV Câmara, para você ver as suas ideias, tirar as suas dúvidas. Primeiramente, eu já fiz uma visita ao Conselho Municipal de Trânsito, lá não existe um dono, né? Que muita gente fala que o Conselho Municipal do Trânsito é mandado pelo prefeito, é mandado pela doutora Jana, é mandado pelo Valentim, ou então pelo Castigliani. Lá existe uma representatividade do povo através dos conselheiros, e aos conselheiros cabe nós, vereador faz uma indicação, vai para o conselho, feita uma análise, baseada, é claro, pelo que eu observei lá, sem ficar defendendo, fazer baseado na ideia e nos estudos técnicos para que aquele problema seja resolvido. Então hoje é uma oportunidade única de levar ao cidadão de Tupã a informação sobre o nosso tão falado trânsito de Tupã. Valentim, queria saudar também, agradecer a presença aqui na TV Câmara, sempre atendendo aí com muita gentileza o pedido, os convites dos vereadores da Câmara Municipal, e hoje falando sobre a questão do trânsito. Eu queria aproveitar as palavras do Capitão Neves e eu queria que você iniciasse a sua fala explicando, a importância desse Conselho de Trânsito, as funções que ele exerce, o papel que ele tem na cidade de Tupã. Seja bem-vindo. Sim, a gente que agradece o convite, e em estar aqui podendo passar para a população como está funcionando hoje, a questão do trânsito no Tupã. Muito se fala, a gente observa aí a questão de extinção da secretaria, e o serviço ter ficado ruim ou deficitário, e na realidade isso não ocorre. Na realidade, a primeiro momento, a Secretaria de Trânsito ela foi integrada na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, dentro do setor de gestão urbana. Então, todos sabemos que a Prefeitura está sem os cargos comissionados e nós não temos nem oficialmente essa diretoria de trânsito. Na realidade, o que existe hoje é um braço, toda a Secretaria Antiga de Segurança e Trânsito, ela virou um braço dentro da estrutura de gestão urbana da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. E com isso, eu continuo sendo o arquiteto da Secretaria, que tem uma das funções dentro da gestão urbana, é gerir a questão do trânsito. E também, em relação ao Conselho, através do decreto municipal, eu sou o presidente atual hoje do Conselho Municipal de Trânsito, que é composto, como o capitão falou inicialmente, por membros da sociedade. Não existe nenhuma influência direta do prefeito municipal no conselho. Nós temos dentro do conselho, eu representando a prefeitura como presidente, nós temos aí representantes da Polícia Militar, representantes da Polícia Civil, da Associação Comercial e a CITES Convate, nós temos também dos comerciários de Tupã, nós temos também da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Tupã e região, nós temos representantes da Câmara Municipal e das associações de bairros. Se eu não esquecer nenhum, nós temos aí mais de 9 membros aí que representam a sociedade. E quando os assuntos são tratados dentro do conselho, são convocados, como o capitão falou, os assuntos são tratados na esfera técnica, É colocado o problema, a solução técnica apresentada e de forma livre, cada um do conselheiro pode omitir a sua opinião e dar o seu voto. Então, o Conselho de Trânsito não é deliberativo, simplesmente é consultivo, e ele
ele apresenta para o prefeito a ideia, da pequena parcela da sociedade ali representada, mas que tem autonomia legal de estar representando a sociedade tupã. Balizar uma decisão do prefeito em relação a esses assuntos relevantes ao trânsito no município. Ok, eu queria também aproveitar, Valentim, você já está na área há muito tempo e com certeza acompanhou de perto as mudanças que nós tivemos no trânsito aqui em Tupã, alguns anos atrás. Algumas pessoas criticaram, muita gente elogiou, enfim, a gente nunca agrada gregos e troianos. Mas a gente sabe que, por exemplo, na região central da cidade, muitas vias se tornaram mão única. Há um balanço, vocês chegaram a fazer um balanço e há a possibilidade de alguma alteração do que já foi definido lá atrás, principalmente no centro da cidade? Está bom do jeito que está? Houve a necessidade, reivindicações, pedidos da população e há a possibilidade de alguma alteração na região central da cidade, nas principais vias? Sim, na realidade eu participei de todo o processo da reformulação do trânsito e muito se falou, né, de acertos, de erros, como qualquer mudança, claro. E ainda mais num sistema que envolve aí a mobilidade urbana do município. É bom lembrar para o pessoal que em 2006 começou a se falar do trânsito e Tupã teve em 2007, 2006 uma representação, né? Vieram técnicos do Detran de São Paulo. O Detran de São Paulo ele tinha técnicos que fornecia trabalho gratuito às prefeituras numa supervisão e coordenação de trabalhos. Então a primeira alteração no trânsito Tupã foi feita em cima de um traçado do próprio Detran, da assessoria técnica do Detran. Então o primeiro ponto que se criticou a prefeitura e de forma errônea foi que não existia estudo técnico em cima disso. E na realidade foi elaborado em cima de estudos técnicos elaborados por esses profissionais. Certo. Num segundo momento precisou algumas adequações por causa de situações locais. Um técnico que está há 20 anos trabalhando no Trânsito São Paulo, ele tem uma visão de uma cidade muito maior, de um volume muito maior de trânsito. E o posicionamento local é um pouco diferenciado. E esses problemas foi passado pessoal, foi feito alguns ajustes e foi implementado o projeto. O que ocorre é que esse projeto ele tinha 3 fases. A implantação inicial, uma análise, porque quando você muda mão e contramão de direção, você altera uma via, você proíbe o estacionamento, isso daí faz com que a sociedade se locomova de forma diferenciada. A partir do momento que você deixa uma rua mão única de direção, aquela pessoa que costumava ir e vir, ela vai ter que procurar uma nova rota. E o trânsito de Tupã, após 6 meses, ele teria que ter sido feito o quê? Uma nova recontagem, uma nova avaliação e algumas medidas estruturais deveriam ser feitas. No primeiro momento, a gente for ver, eu não me recordo os dados agora, mas nós tínhamos, se eu não me engano, em 2007, 2008, em torno de 14, 15 mortes no trânsito por ano. Com a implantação do sistema, de 15 mortes, passou, se eu não me engano, a 7 ou 8 mortes. Então nós tivemos uma redução de 50% de um ano para outro no município de Tupã. Né? E isso daí diretamente foi ligado à grande movimentação. Lógico que nós tivemos uma grande divulgação, foi uma medida que em 6 meses, em 4 meses praticamente, todo o centro urbano foi reformulado. Né? Foi uma obra bem rápida, né? Principalmente executada no período noturno, onde que a população já acordava de manhã, já estava implementado o sistema. E, naturalmente, essas alterações precisavam ser analisadas e não foram. E pior, ao longo do tempo foi tirando algumas medidas. Algumas ruas foram voltando a ser 2 mãos de direção, algumas conversões esquerdas foram autorizadas. Isso daí melhorou o ir e vir de algum cidadão, mas para o trânsito não foi benéfico, correto? E hoje nós precisamos realmente implementar novas medidas, o trânsito precisa ser reformulado em vários aspectos no município de Tupã, só que nós temos que pensar tecnicamente. Nós temos que o trânsito não pode ser pensado de forma individual. Eu vou ter o malefício de não poder estacionar na frente da minha casa. Não, nós temos aí exemplos de cidades lindeiras, você pega Marília aqui do lado, não lembro o nome da via, aquela do McDonald's, lá de bem comercial, é proibido estacionar até às 6 da tarde. Né? Então, o que prejudica o comercial? O que foi prejudicar? Não, está se pensando na coletividade. Então, essas conversões à esquerda que são tanto faladas, a previsão era de ser liberado em 2009, em 2010. Por que não foi liberado?
Porque a partir do momento que você libera uma conversão à esquerda, necessariamente a pessoa, o condutor, ele para no meio da via. No que ele para no meio da via, a pessoa que vem atrás na sua impaciência, ela tem que ter a possibilidade de passar à direita e seguir. Para você possibilitar a passagem livre pela direita, você tem que necessariamente proibir o estacionamento, por questões de segurança. Só que a partir do momento que você proíbe o estacionamento naquele trecho da via, vem a Dona Maria, né, vai procurar lá o apoio político, vai envolver o prefeito, vai falar que a administração está fazendo uma medida errônea e vai querer estacionar na sua esquina, né? Você tem um estabelecimento comercial, o cara tem um bar, por exemplo, um restaurante, o cara para na esquina a menos de 5 metros. Não é o Valentim, não é o prefeito Ricardo, não é a secretária Giane que está impedindo o cara de estacionar, não é o agente, o Castelhano, que está indo lá multar a pessoa. Não, é a legislação brasileira que fala que a 5 metros da esquina você não pode estacionar. Então, o que a prefeitura está fazendo? Ela está pensando numa melhor mobilidade, numa melhor segurança. Se a população entender isso, abraçar essa ideia de realmente respeitar a legislação, nós vamos ter um trânsito melhor. E essas mudanças têm que ser feitas mais na esfera técnica. Não pode se pensar no direito individual. Nós temos que pensar nas medidas, tem que pensar no coletivo. Se a gente pensar no coletivo, Tupã vai ser uma cidade bem melhor e mais segura no nosso trânsito. Eu até gostaria de aproveitar a oportunidade, desculpa, é uma crítica, mas é representando o povo de Tupã, né? Porque eu acho que o grande problema do trânsito aqui de Tupã foi na implementação, conforme você falou, que tem pessoas de São Paulo que não sabem como é que as coisas funcionam em Tupã. Pelo menos agora, pelo que eu estou vendo, nós estamos querendo colocar o pessoal de Tupã a fazer a mudança, porque nós sabemos a necessidade da Tamoios, na Caingangues, na Tabajaras, na Tapuias. Então isso eu estou falando, não é o Capitão Neves, é as pessoas que eu sempre ouvi falar, puxa, fizeram a mudança que ficou bonito, mas ninguém era... Até o dia desse tinha um cidadão que queria que trouxesse alguém de fora para ministrar a palestra de trânsito. Eu sou contra, eu acho que o povo de Tupã é contra. Nós temos pessoas capazes em Tupã de orientar e fazer essas normatizações e essa mudança de trânsito. Porque você não, é como você falou, você não está fazendo porque você quer. Existe uma norma que é seguida, uma coisa técnica que tem que ser seguida. E não pode ser uma coisa porque o vereador Capitão Neves quer, nem porque o Valentim Bigés quer, nem que o Ricardo queira, nem que a doutora Gênio quer, nem que o Castelhano quer. É que os 5 metros é 5 metros. Então, fico... assim, como é que se diz? Vendo que vocês estão tentando fazer uma coisa com o povo de Tupã, né? Mas aproveitando ainda essa explanação, essas informações, Valentim, eu queria ainda focar na mesma pergunta. Há estudos, a princípio, eu sei que agora 6 meses de governo, mas já há um estudo, ou pelo menos algumas vias, algumas ruas, vamos focar em algumas vias necessariamente, que há necessidade realmente de mudança? Já tem algum estudo nesse sentido? Por exemplo, o Castelhano vai falar daqui a pouquinho, nosso amigo Ariel, ele está aí dia a dia, está acompanhando, está em loco, né, e ouve a população. Tenho certeza que ele tem muitos relatos da população, mas há alguma via específica, algumas vias que você poderia citar, que já há um planejamento, a perspectiva de mudança urgente? Sim, nós temos, já começaram a ser elaborados estudos. Né? Nós temos estudos aí de várias vias que precisam ser repensadas no sistema. Por exemplo? Nós temos, por exemplo, a Rua Aimorés. Nós temos, a primeira mudança dela foi a mão única de direção. Isso. No momento da implantação, muito se criticou. No projeto básico do Detran em São Paulo não tinha a Aimorés como mão única. Na realidade, foi uma discussão nossa dentro da Secretaria de Planejamento que entendeu que deveria ser dado para o município aquele trecho, uma via de escoamento rápido, uma via coletora. Com isso, nós também liberamos o estacionamento na Rua Aimorés, liberando vários anos os comerciantes da Rua Aimorés, do lado esquerdo de quem sobe no sentido da Rua Marília. Nós tivemos ali a proibição de estacionamento. Isso não fechou o comércio, isso não prejudicou os comerciantes por vários e vários anos. Com a implementação da mão única de direção, se liberou o estacionamento dos dois lados, beneficiou indiretamente esses comerciantes. A Aimorés ganhou isso comercialmente. Hoje você vê o índice de lojas na Aimorés está muito superior, naturalmente por ser um aluguel mais barato, mas também somado ao fator de você liberar o estacionamento e ter um volume de carros grandes na via. Quando se implantou na Aimorés, muito se criticou que era um absurdo.
né? Onde já se viu, vai ficar um corredor vazio. E você hoje, se você perguntar hoje para o cidadão, ninguém mais consegue visualizar aquele trecho da Aimorés como uma mão dupla de direção, né? E só que outras ações na Rua Aimorés têm que ser feitas. Vou dar um exemplo para você. Nós temos ali a Guaicurus, acesso a Aimorés. É muito mais complicado aquele acesso e mais inseguro, vamos dizer assim, é mais risco à população acessar Aimorés do que transitar na Guaicurus com a Cangangues, onde também foi feito o estudo da remoção do semáforo, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Que vai falar daqui a pouco. Mas... Exato. Então, esses pontos, pontos aí estão todos em estudos e precisam ações em conjunto. Então, não é mexer pontualmente aqui, não. Como você falou da reformulação, conversão à esquerda já foi inclusive definido pelo Conselho de Trânsito, conversão à esquerda. Pintura, que foi sem critérios, de colocar a proibição de ultrapassagem de faixa, as faixas contínuas geram um problema muito grande para o cidadão. Hoje uma multa de transitar na contramão está em torno de R$ 1.500. Ninguém fala isso. Então a gente fica um pouco chateado com as pessoas que dizem defensora do trânsito, mas ninguém até agora foi reclamar na prefeitura que nós temos a Brasil inteira, que nós temos a Cangangues inteira praticamente, a Rua Aimorés inteira, que você tem faixa contínua. E quando o motoqueiro ele invade a faixa contínua, ele está sujeito a uma penalidade de R$ 1.500. E os agentes estão multando, está coibindo esse fator. Só que a gente tecnicamente entende que a Rua Brasil, alguns trechos, pode permitir essa ultrapassagem, porque você tem caminhão de porcos, você tem caminhão de cana, então isso é tecnicamente. E a gente vê que esses fatos mais relevantes que envolvem o bolso da população, muitas vezes que são os entendidos aí de trânsito, não citam isso como sugestões técnicas, né? A partir do momento que isso cair na esfera política, esse assunto vem à tona, né? Então eu acho que esses assuntos técnicos têm que ser tratados na esfera técnica, de saúde tem que ser tratado pelo médico, de engenharia pelo engenheiro, arquitetura pelo arquiteto, político pelo político. Então eu acho que a partir do momento que a cidade se conscientizar que cada um tem seu papel importante na sociedade e desenvolver mais dentro dos seus meios, eu acho que nós vamos ter uma Tupã bem melhor. Queria saudar também nosso amigo Oriel, né, para finalizar aqui o primeiro bloco. Oriel, seja bem-vindo. Oriel Castigliani, agente de trânsito, um grande amigo nosso também. Eu queria que ele fechasse esse bloco falando um pouquinho, né, do dia a dia junto à população. Como eu disse aqui com o Valentim, vocês estão aí diariamente nas ruas, estão presenciando situações, inúmeras situações, pessoal comentando, sugerindo, elogiando, criticando, pedindo. Qual que é a avaliação que você faz hoje do trânsito na região, vou falar da região central, né? A gente sabe que nos bairros, graças a Deus, não temos tanto problema. É na região central. A cidade está crescendo, acho que muita coisa está vindo para Tupã, muitas empresas. Isso gera um movimento em outras vias, inclusive esses dias atrás a gente estava falando do aquecimento na mudança ali na Tabajaras também, muitas empresas chegando ali na Tabajaras, isso vai gerar um movimento maior, acredito. Né? Então, quer dizer, é uma consequência, né? Eu acho que empresas chegando, estabelecimentos abrindo, isso é bom para a cidade, é bom para a economia. E, por consequência, vai gerar um fluxo maior de carros também em algumas regiões que até então eram mais tranquilas. Mas qual que é a avaliação que você faz? O que você tem sentido? A equipe, os agentes de trânsito, qual que é a avaliação hoje no trânsito na região central da cidade? Seja bem-vindo. Obrigado, Capitão Neves, Cláudio, Valentim, pelo convite. E hoje o trânsito conta com 13 agentes. E no começo da implantação, o trânsito tinha 20 agentes de trânsito, 2 supervisores. Certo. Seria 22. Hoje estamos com 13 ao todo. E o agente de trânsito hoje, não só autuando, mas cuidando da prevenção de acidentes, orientando. Claro. E a população indica que o pessoal fica muito no centro, na Tamoios, Carijós, e hoje com a administração, os agentes já estão fazendo um rodízio na cidade toda. Certo. Entrada e saída da cidade, trevo da Camap, o trevo principal, do Chaparral, saída da Barilha, Tupã Queiroz, Tupã Arco-Íris
Então, a população reclama que talvez não vê o agente de trânsito na cidade ali, está diminuindo. Exato, tem diminuído. 13 agentes, está bem. É uma equipe enxuta. Isso. Então, tem que se desdobrar em 2, 3 aí. Com experiência, isso que é importante. Mas, Uriel, vou reforçar a pergunta, vou reformular a pergunta. Na sua concepção da equipe, qual que é a avaliação que vocês sentem por parte da população quanto ao trânsito? A população está satisfeita? Há necessidade de mudanças? O que você fala como profissional da área, né, você que está em loco diariamente aí no... Sim, a população está satisfeita. A reclamação tem em todo lugar, né? Mas a população em si está satisfeita com o trânsito. O trânsito é necessário. Hoje o agente de trânsito atende várias ocorrências. O caso assim de máquinas agrícolas aqui em Tupã, o forte é o amendoim. E na safra é muita máquina agrícola para ser transportada. O agente está sempre auxiliando as máquinas agrícolas. Eu fico muito feliz, por exemplo, você citou ali a questão da Carijós com Tamoios. Exato. Para atravessar ali. Tem hora ali que, se não são vocês ali para auxiliar, a coisa fica feia ali, porque atravessar ali tem que, né, tem que pensar 3 vezes antes. Então eu fico muito feliz quando vocês ali estão auxiliando nesses horários de pico, por exemplo, que ali tem algumas vias ali que, por exemplo, agora deu até uma tranquilizada, mas, por exemplo, aqui, nós tínhamos aqui a Feira Livre. Exato. Dependendo do horário aqui, ninguém passava. Se não são vocês ali auxiliando, ajudando, a coisa ali trava de uma forma que... Mas, enfim, é adequação, acho que tem que ter essa... Uma coisa importante, Glaucio, complementar o que ele disse, é que a população, parece que o que está bem não se divulga ou não se fala. Claro. E, na realidade, o agente, ele falou, nós temos hoje 13 agentes, que além do serviço de fiscalização, muitas pessoas não verificam o serviço que a gente faz por trás, né, dos bastidores. Por exemplo, como ele falou, quando você fala de uma máquina agrícola, às vezes o agente tem que ir uma moto e um veículo acompanhar. Perder 2 horas no dia. Esse perder que eu falo, na realidade, ele está prevendo um acidente, ele está protegendo a vida de alguma pessoa que pode trombar nessa máquina agrícola. Nós temos várias outras situações de procissão, de interdições de via, de acompanhamento de passeio ciclístico, inauguração de empresas que você tem que fazer o fechamento. Ou seja, então o agente não é simplesmente ficar na esquina lá de uma determinada via multando. Não. É um serviço complexo que a população às vezes não vê esse serviço de formiguinha que é feito, né? Nós temos agora nesse mês de junho e julho interdições, festa junina, procissões. Nós tivemos o mês passado, praticamente nós tivemos esse final de semana, teve 9 eventos de acompanhamento dos agentes. Para 13 agentes, você imagina, né? Então são serviços que realmente são importantes para a sociedade. Claro, com certeza. É importante falar que às vezes as pessoas falam, mas tem que contratar agente. Tudo tem, mas em 6 meses não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Até foi uma surpresa que nós fizemos uma palestra e até os próprios agentes municipais que faziam há 7 anos que não recebiam uma orientação. Então não é só se preocupar em contratar agente, é se preocupar em dar um conhecimento técnico para que ele possa atuar da sua melhor qualidade. Errar, infelizmente, nós não somos perfeitos, vamos errar. Mas eu, como integrante da igreja aí, procissão tem que ter o agente. Vai não sei o que mais, tem apoio, né? Tem que ter apoio. Quer dizer, é o apoio da municipalidade, quer queira que não, às vezes não tem como fazer uma procissão se não tiver um agente com sua moto e com seu carro lá. Então, vocês estão presentes no dia a dia da cidade, e como o Valentim falou, nós temos que amar a nossa cidade. É claro que temos que criticar, mas vamos fazer a crítica construtiva, mostrar, não adianta colocar o dedo na ferida, coloca como sarar a ferida, como somar. Então a finalidade de estarmos aqui hoje é fazer esse trabalho de conscientização, de levar o povo à informação, de ouvir a crítica, levar a crítica para a equipe e, com certeza, dentro de um estudo técnico, será respondido. Exatamente. Nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Pontos de Vista, um programa realmente bem interessante, até porque diz respeito a todos nós que moramos em Tupã, a questão do trânsito. Hoje recebendo o Valentim Bijeski, que é diretor de trânsito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, além do nosso querido Uriel Castigliani, agente de trânsito, falando sobre a questão do trânsito em Tupã. No segundo bloco, vou aproveitar aqui a presença do Valentim, né, do vereador Capitão Neves, e vamos falar sobre a questão dos semáforos em Tupã, né? Nós temos aí uma situação que é motivo de debate aí na cidade, de discussão
né, o semáforo ali da Caingangues com Guaicurus. E também vamos falar sobre outros semáforos da cidade, a questão de tempo, a questão de estudo, de fluxo de carros, a implantação de outros semáforos, se há necessidade. Vamos falar um pouquinho sobre a questão dos semáforos na cidade de Tupã, que também é algo assunto também que é muito discutido em nossa cidade. Daqui a pouquinho voltaremos com o segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Voltamos já.